Na segunda parte da aula, a gente vai ver aqui então as configurações de página, né, do InDesign, como que eu faço aí o grid, a gente comentou na aula, né, como existem vários tipos de grid, né, que a gente vai ver ao decorrer do curso, da disciplina, né, porém o grid mais usado aí na parte editorial, revista, livro, jornal, essas coisas, é o grid modular, né, que divide a página em horizontais e verticais, tá? Para a gente começar, vale a pena a gente olhar para alguns sinais gráficos aqui que o design vai apresentar para a gente, né? Que é interessante a gente entender o que é cada um deles, tá? Essa parte preta, essa parte branca, perdão, toda branca, né, com essa borda preta, é a nossa página, tá? Então, para a gente entender, eu vou colocar umas linhas aqui, que eu ainda não expliquei para vocês, mas só para vocês entenderem. A área útil da nossa página, ou seja, o tamanho real da nossa folha, tá? Ele é delimitado por toda essa área branca aqui, tá? Então, isso aqui seria o tamanho de 160 milímetros por 240 milímetros, tá? Para fora aqui, ó, eu tenho a sangria, que é esse vermelho aqui que a gente configurou lá no início de configuração da página. Então, aqui para cá, ó, se eu der um zoom e olhar na minha régua aqui, ó, eu vou ter exatamente os 3 milímetros de sangria para cada lado aqui, tá? Então, aqui eu tenho a sangria, toda essa área vermelha, tá? Então, a linha preta delimita a área útil, o tamanho total da página, certo? A área em branco é o meu papel, tá? E a área vermelha aqui, essa parte vermelha é a minha sangria, aquela parte que a gente sabe que tem que deixar extra para que não apareça fios brancos na finalização do arquivo, tá? Além disso, a gente tem aqui, ó, as marcações de margem e colunas, que a gente vai trabalhar agora, e as marcações de guias, que a gente vai trabalhar nessa aula e na próxima, tá? Então, toda a divisão que a gente vai fazer vai ser em relação a ela, tá? Então, resumindo, tenho sangria, página e margem aqui. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai adicionar coluna e vai adicionar as linhas, né, as divisões horizontais, tá? Outra coisa importante para a gente ver aqui, né, é essa página aqui, o menu das páginas, que é onde eu vou configurar as coisas de página aqui. O que é importante nele, ó? A gente tem que entender que toda vez que eu clico sobre uma das páginas, ele seleciona em azul, tá? Isso não quer dizer que eu estou na página, quer dizer que eu estou selecionando a página. Então, se por acaso eu quero mudar a página 1, mas eu estou com o meu mouse clicado lá na página 6, assim, ele vai alterar a página 6 e não a 1, tá? Então, para eu estar na página, o azul tem que estar sobre o número ou sobre o nome da página, que às vezes a gente altera também. Então, se eu quero ir na página 4 e simplesmente der um clique de mouse nela, ele não vai mudar para a página 4, ó. Então, eu vou dar 2 cliques. Agora, ele falou para mim que eu estou nas páginas opostas 4 e 5, então eu estou visualizando ela e selecionando apenas a página 4. Olha só, não estou selecionando a 5, agora eu estou selecionando a 5 e a 4. Para eu selecionar os dois, eu vou pressionar o Shift do teclado e cliquei nos dois aqui, tá? Então, aqui eu estou na página 4 e 5, né, selecionando a página 4 e 5. Eu posso vir aqui selecionar todas as páginas e continuar só na 4 e 5, tá? Isso vai mudar bastante na hora de configurar as coisas. Voltando aqui para a página 4, eu quero ficar só na página 4, tá? Então, eu vou alterar as colunas e as margens da página 4, tá? Onde eu faço isso, ó, layout, margem e colunas, tá? Então, aqui é bem intuitivo, tá? Eu tenho margem superior, margem inferior, margem interna e margem externa, tá? Então, quando eu tô com as páginas opostas, ela não vai ter margem esquerda e margem direita, ela vai ter margem interna e externa. Futuramente, quando a gente estiver fazendo um projeto de revista, a gente vai ver a relação entre margem externa e interna, né, como isso se altera. Aqui tem um outro sinal gráfico importante, ó, tá vendo? Eu tenho um cadeado aqui, uma corrente, tá? Se eu alterar qualquer número aqui, eu vou colocar aqui um número na margem superior de 50 milímetros, ele vai alterar de todos, tá vendo? Porque o meu cadeadinho está ligado, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou desligar o cadeado para poder alterar as margens, cada uma de uma medida específica, tá?
Então, isso é muito comum na hora que a gente vai desenvolvendo um projeto gráfico, fazer essas margens diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, margem superior de 20, inferior de 25, tá? Só para a gente ver a diferença. A margem interna eu vou colocar 10 e a margem externa eu vou colocar 15, tá? Só para a gente entender. O que, que aconteceu aqui, gente? Ele mudou apenas a página 4 porque ela está selecionada. Ele não mudou a página 5, tá? Então aqui eu tenho algumas opções para ser alterado isso, né? Eu vou dar OK, tá? Eu posso selecionar apenas a página 5 e ir lá novamente, layout, margem, colunas e construir esse layout dela. Detalhe que ele não vai puxar as informações do outro, tá? Porque eu não coloquei nas duas. Então aqui, ó, eu vou colocar qualquer número aqui só para a gente ver a diferença, tá? Vamos colocar aqui e 35 só para a gente ver essas diferenças. O que, que acontece? Tenho duas páginas diferentes, tá? Dentro de um projeto gráfico, a gente mostrou isso em alguns exemplos na sala de aula, eu posso ter variação de margem, variação de coluna dentro do projeto da minha revista, livro, né, ou o que mais a gente quiser. Se eu quiser os dois iguais, tá? Eu vou selecionar o Shift, clicar na página 4, selecionar o Shift, pressionar o Shift, tá? E a página 5, mais uma vez, eu vou lá em Layout, margens, colunas, e aqui eu vou colocar, ó, apagou tudo, zerou tudo porque eles estão diferentes, tá? Então eu vou colocar superior 20, inferior 25, interna 20, externa 40, tá? Então aqui eu tenho um layout de livro já, né? O livro geralmente a gente faz uma coluna só, então aqui eu já teria um grid para livro, que é o grid mais simples que a gente tem. Vou trabalhar com colunagem, né? Então aqui, ó, eu vou colocar um número de colunas, por enquanto eu estou com uma coluna em cada, então eu vou colocar aqui, ó, 2 colunas, tá? E a medianiz é o espaço entre as colunas, tá? Então eu vou colocar aqui um espaço de 10, tá? E aí o que, que aconteceu? Ele alterou nas duas ali, né? Vou dar ajustar layout, essas questões a gente vai ver mais tarde, tá? Vou dar um OK. O que, que acontece? Alterei na 4 e 5, mas não alterei nas demais, né? Então, se eu for lá clicar, der 2 cliques na 2, na 3, ele ainda vai estar com aquele layout, né? Eu posso sim vir aqui, selecionar o Shift até o final e fazer a alteração em todos, ó, layout, margem e colunas, tá? Vai estar zerado de novo, vou colocar aqui todos iguais, tá? Só para a gente verificar, ok? Então aqui ele vai conseguir fazer isso aqui também, vou colocar 3 colunas aqui, a minha mediana de 3, tá? Então eu consigo alterar tudo por aqui também. Ou a gente tem o ponto principal aqui dessa aula, que a gente precisa começar a entender, as páginas mestras, tá? Que aqui a gente está marcado ela como a página principal. Que são as páginas mestras, tá? Elas são layouts pré-definidos, né? Que vão se repetir dentro do arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um livro que ele vai ter uma seção inicial, que é aí um prefácio, tá? Eu posso trabalhar esse prefácio por algum motivo em 2 colunas e o restante do livro em uma coluna só. Então eu vou construir uma página mestra para editar todas as páginas que são do prefácio e uma outra página mestra para editar o conteúdo restante do livro, tá? Tudo que eu coloco na página mestra, tá? Ele vai aparecer em todas as páginas que tenham marcada com o prefixo da página. Então aqui, ó, a página principal, então o prefixo A está em todos aqui, tá? Para a gente ver como entende, como que eu altero isso? O mesmo princípio, tá? Aqui eu estou na página 4 e 5, se eu clicar na página mestra, eu não fui para ela, mas se eu der 2 cliques, ó, eu vou aparecer na página principal. Tá vendo que inclusive mudou o layout, tá? Então eu vou colocar aqui na página principal. Vou pressionar o Shift, beleza? Para que eu possa alterar as duas páginas principais, da direita e da esquerda. E vou construir o meu grid aqui, ó. Layout, margem e colunas, tá? Aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar agora a minha medida correta e final aqui desse arquivo, tá? Então, eu vou colocar margem superior de 20, margem inferior de 25, tá? A interna de 20 e a externa de 25, tá? Então, eu tenho aqui. Número de colunas, a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas 3 colunas, ok? Tá? E a medianiza aqui eu vou deixar de 4, tá bom?
E vou dar um OK, beleza? Ele deveria alterar todas as páginas. Vamos ver se ele alterou? Então, aqui a primeira ele alterou, a segunda sim, a terceira sim, a quarta página e a quinta página não. Por quê? Porque eu alterei aquela hora independentemente aqui. Como eu faço para resolver isso, né? Eu vou clicar, né, uma vez sobre a página principal para selecionar, e vou arrastar ela, tá? Sobre o número ali. Então, eu vou arrastar para que o zere, né, para que retorne as medidas do prefixo, tá? Então, ele está diferente aqui, né? Eu vou arrastar aqui a página, a página sobre a outra página e vou aplicar o prefixo aqui, tá? Que mais que eu posso ver aqui também, né? Eu posso vir aqui, deixa eu ver, isso aqui não é importante agora. Tá? Eu posso mudar o rótulo de cor dela, tá? Então, colocar aqui para eu ter um destaque, então eu vou saber visualmente em qual página que eu estou usando, tá? Posso criar uma nova página principal, né? Enfim, posso mexer bastante aqui, tá? Na página, posso girar essa página, tem outras opções que a gente vai ver futuramente, tá? Agora o que nos interessa é entender que está aplicada a página mestra em todos esses aqui, tá? Como exercício aqui, tá? Eu vou fazer uma segunda página mestra, ó. Então, eu vou ter aqui o nome dela, página mestra B, tá? Vou manter outra cor aqui, vou alterar a cor do rótulo, então vou colocar aqui dourado. Vou criar outro layout, ó, layout, margem e colunas. Então, aqui eu vou exagerar um pouco na coluna, só para a gente ver a diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 por 35, Opa, tá vendo? Não tirei aqui, ó, 30 por 35, tá? Interna eu vou colocar 25 e externa 25, externa vou manter os 35 aí, tá? Aí aqui eu vou colocar duas colunas com a medianice de 5, tá? Bom, se eu for em todas as páginas, ele não está aplicado em nenhuma página, certo? Aí, por exemplo, no meu layout, ele vai manter, né, da página 1 até a página 6 e 7, até a página 5, ele vai manter 3 colunas. Aí, sei lá, minha página de classificado da revista. A partir dali são as minhas matérias da revista. Então, eu vou arrastar para cá, ó, a letra B, né? Quando eu estiver olhando no visual aqui vai estar, eu já sei que pela cor está diferente, né? E a hora que eu andar aqui vai ser isso, chegou na página B, ele está diferente lá, tá? No momento a gente não quer fazer isso, tá? Então eu vou voltar aqui, né, à página A para todos eles e ver o último ponto que a gente fez na aula, que são as configurações do grid horizontal, né, que a gente chama de linhas, tá? Então, para ter certeza que eu estou colocando em todos, eu vou voltar lá na página principal, dar 2 cliques para que ela fique azul aqui. Selecionei o Shift, tá bom? E aí agora eu vou fazer a configuração. Layout, ao invés de páginas e colunas, eu vou colocar aqui, ó, criar guias, tá? A gente vai abrir esse menu, né? Eu posso, inclusive, criar as guias, né, de colunas por aqui, né? Mas eu prefiro fazer dessa outra maneira, a gente vai ver depois por conta do workflow de texto, tá? Então, nas colunas eu não vou mexer, tá? Eu vou mexer apenas nas linhas, tá? Então, eu vou adicionar 5 módulos horizontais, vou colocar o visualizar aqui para a gente ver. Aqui é muito importante, a gente está olhando que visivelmente esse primeiro módulo está menor que os outros, porque, ó, ele está configurando a partir da página, tá? E, na verdade, eu tenho uma margem diferente ali. Então, a minha área útil é a margem. Então, eu vou configurar a partir da margem. Ó, como é que eles ficaram todos iguais, tá? E a medianice, eu vou manter a mesma da coluna 4. Poderia ser outro número? Sim, depende do projeto que eu estou fazendo, tá? Mas aqui a gente vai fazer assim. Dei um OK, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a página principal, né? A página principal B, eu vou excluir ela, tá? Então, eu vou aqui, ó, excluir a página principal, porque eu não vou usar ela, tá? E esse arquivo eu vou disponibilizar a vocês para que a gente continue na próxima aula, ok? Então, lembrando aqui, né, o mais importante é a gente entender essas configurações, tá? Então, quais são as principais configurações?
além da configuração inicial, a configuração de coluna, layout, margem e colunas, que a gente sempre tem que entender em qual página a gente está trabalhando. Então, eu posso estar selecionado, mas para realmente trabalhar na página, eu tenho que dar os 2 cliques e estar dentro dela com o azul aqui, tá? E além das colunas, a gente viu aqui as linhas, né? Que aqui no layout, criar guias, tá? Aprendemos, né? Margem superior, margem inferior, margem externa, margem interna, tá? Colunas, linhas, colunas, linhas e a medianice, que é o espaço entre as colunas ou entre as linhas, tá ok? Então, esse arquivo vai ficar lá no AVA, para que a gente possa dar continuidade aí na aula na nossa próxima aula.